Olá, boa tarde, pessoal. O pessoal está entrando aqui no nosso link e a gente já vai começar o webinar de hoje. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Se quiserem ir colocando aqui no nosso chat o seu nome, de onde você é, enquanto todo mundo entra, fiquem à vontade. Olá, Lia, Pietro. Boa tarde, pessoal. Ana Clara. Maravilha. Bom, pessoal, vamos começar. A Aline de Natal, Rio Grande do Norte, maravilha. Daiane, Marcela, da Bahia. A Lia é de Lajeado, Rio Grande do Sul. Luciana, Alós, Rio de Janeiro, Brasil inteiro, que coisa boa. Santa Catarina também está presente. Pernambuco, São José dos Campos. Boa tarde, Aline. Maravilha. Bom, pessoal, então boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, ao nosso webinar de hoje. O tema é Indicadores para a Qualidade em Indústrias Alimentícias. Antes de medir, é preciso entender. Eu sou a Miriam, eu sou analista de implantação aqui da Par e Passo, então eu atuo principalmente com projetos relacionados a indústrias alimentícias, tanto na parte de automatização de processos, na definição, construção de indicadores, né, monitoramento desses indicadores. E aqui com a gente, o nosso convidado mais que especial é o André Pontes. O André, ele é engenheiro de produção, especializado em segurança dos alimentos, é palestrante, escritor, professor, tem mais de 15 anos de experiência também aí no ramo da indústria de alimentos, e hoje ele vai compartilhar com a gente um pouquinho da sua experiência, do seu conhecimento. Então, vai ser um momento muito enriquecedor aqui para a gente. É, Bom, André, antes, né, de eu passar a palavra a você, eu queria dar uns recadinhos aqui para o pessoal, como que vai funcionar o nosso webinar, perguntas, dúvidas que vocês tiverem. Se puder passar ali o próximo slide, então, né, a nossa apresentação. Pode ir para o próximo, por gentileza, André. Algumas orientações para o encontro, pessoal. Dúvidas que vocês tiverem, a gente tem esse ícone, né, que é o Q&A, o QIA, que fica aqui embaixo. Dúvidas que vocês tiverem durante a apresentação do André, perguntas, podem ir mandando ali, que daí a gente vai respondendo. Caso a gente não consiga responder a todas as perguntas, fiquem tranquilos que depois a gente vai entrar em contato com vocês para respondê-las. É, Bom, e também, pessoal, aqui comunicando, né, a Par e Passo está fazendo durante todo o ano vários webinars. Então, a gente já fez um sobre homologação de fornecedores na indústria, eficiência operacional em varejos. Então, nos acompanhem também aí pelas páginas, né, pelas redes, LinkedIn, YouTube, o nosso Instagram, para vocês também ficarem por dentro desses conteúdos. Inclusive, se quiserem assistir esses de homologação e eficiência, eles estão, né, já disponíveis no YouTube. Esse daqui também vai ficar, né, depois que a gente finalizar. Então, nos acompanhem aí nas redes. Fiquem à vontade também, já tem o pessoal mandando algumas reações para mandarem, né, contribuir com o encontro, mandar algumas reações no chat mesmo, como vocês estavam comentando, se apresentando ali no início. Então, fiquem bem à vontade, né, o nosso chat está liberado, a nossa equipe também está acompanhando aqui, né, o chat. Bom, então a dinâmica, né, vai ser essa. Antes de o André começar, tem uma novidade também para vocês, que é o programa de indicação e parcerias aqui da Par e Passo, é uma novidade. Então, são dois programas, Indique e Ganhe, e também o programa de parceria Parceiraço. Cada um tem as suas particularidades, né? A equipe vai deixar no chat os links desses programas, se vocês tiverem interesse, se quiserem tirar dúvidas, né? Mas são programas de comissionamento e também de desconto de mensalidades. Então, fiquem à vontade também, eles vão disponibilizar os links aí para vocês conhecerem um pouquinho mais e tirarem as dúvidas.
Bom, vamos lá então, André. Muito obrigada por participar aqui com a gente hoje. Pessoal, o André montou um material muito rico para compartilhar com a gente. E já dando um spoiler, né? No final, quem ficar no final com a gente vai também receber um material que o André construiu para que a gente coloque já em prática tudo aquilo que a gente aprendeu hoje. Tá, André? Então, novamente, muito obrigada, seja bem-vindo. E vamos lá falar agora um pouquinho do tema, né? Antes de medir, é preciso entender, né? Antes de a gente criar indicadores e fazer painéis, né, de gestão, vamos entender primeiro, né, o porquê e como construir esses indicadores. Boa tarde, André. Perfeito. Boa tarde. Muito obrigado aí, primeiramente, pelo convite. Espero poder compartilhar aí toda essa experiência com vocês da melhor forma. Vamos falar de muita coisa bacana aqui em relação a indicadores e como a premissa a gente falou, né, sobre o entendimento sobre os indicadores e como isso pode agregar no dia a dia, na indústria de alimentos, pensando aí em food safety e outras frentes. E começo já fazendo uma pergunta aqui, Miriam, né, para o povo aqui. Será que o povo aqui já passou por esse tipo de situação? Deixa um comentário aqui no chat, né? Quem já não preencheu, teve aquele sentimento de estar preenchendo o indicador e parece que aquele indicador não fazia sentido, ou porque definiu uma meta que não era aplicável, ou a forma como foi construído aquele indicador não fazia sentido, a frequência, media-se por semana, sendo que se você precisava medir por dia, ou vice-versa, precisava se controlar por hora e monitorava-se por turno, e aí quando você ia olhar o resultado, já passou o time, já passou o tempo de fazer o bloqueio, de fazer uma não conformidade, né? Acho que deixa no chat quem já teve esse sentimento. E quando a gente tem esse sentimento, é muito comum que às vezes a gente tenha muita energia investida em dados que esses dados não acabam não sendo tratados. E às vezes o que realmente importa, o que é estratégico, o que está alinhado com o negócio, o que realmente vai trazer uma segurança para o consumidor, ele não é visto, porque a gente está investindo energia que realmente não é estratégico. Às vezes a gente olha para o indicador está dando uma tendência lá, está subindo, está caindo, e a gente não faz nada com aquela informação. Por quê, né? Bem, e justamente o tema de hoje, eu quero enfatizar duas palavras muito chaves aqui, indicadores e entendimento. Eu quero falar um pouquinho sobre, vamos dar um passo atrás e falar sobre entendimento do que é um indicador de fato, para a gente poder trabalhar da melhor forma quando a gente fala em relação à qualidade. E aí começo fazendo um trocadilho, Miriam. Começo fazendo uma provocação, é indicador. Olha, eu fiz esse trocadilho com essa letra no A, no meio aqui, justamente porque o indicador, olha, ele indica a dor. Já tem uma dica na própria palavra do papel de indicador. E o que é a dor de fato? Trazendo aqui uma reflexão, muitas vezes a gente está no ponto A, onde a gente, considerando o nosso cenário atual, o contexto atual, os requisitos atuais, o contexto de forma geral, a gente está no ponto A e a gente precisa chegar no ponto B. E esse ponto B, o que é? É um requisito que precisa ser atendido, uma não conformidade que precisa ser resolvida, ou pensando numa certificação que quer ser buscada e a gente não tem, né? A gente está buscando um crescimento. Ou seja, de onde eu estou para onde eu quero chegar ou para onde eu deveria estar, existe aí um gap, uma lacuna, uma dor. E esse é o papel do indicador, né? Indicar esse desvio, indicar essa dor, essa lacuna a ser trabalhada. Só que para a gente ter um bom indicador, a gente precisa ter uma meta clara, uma meta objetiva, uma meta entendida por todos. Quando a gente que fala de meta, a gente fala de indicador, e a gente fala de indicador, a gente fala de meta. A meta ela tem que estar visível e ser entendida por todos. Se as pessoas que estão envolvidas nos processos, nas atividades, elas não entendem a meta, como que elas vão poder contribuir da melhor forma? Inclusive, trago até uma história. Certa vez, eu estava lendo um livro e eu encontrei essa história aqui. Não me recordo agora o nome do autor para poder compartilhar, mas eu achei muito interessante que estavam se fazendo estudos científicos para analisar a performance dos atletas. E queriam ver como que eles se engajavam, como eles atingiam seus objetivos, como que eles conquistavam aquelas medalhas olímpicas. E resolveram estudar o salto com vara.
E ao analisar esse salto com vara, eles colocaram uma vara lá e pediram para um atleta de grande renome, de grande performance, fazer o salto, e eles identificaram que a cada 10 saltos, esse atleta tinha uma variação de 1 a 2 saltos com erro, onde ele batia na vara. Então, tinha ali por volta de 10 a 20% de falha. E eles pediram para esse atleta saltar novamente, só que agora eles removeram a barra. Então, os estudiosos, os cientistas removeram a barra e pediram para ele repetir o salto. Só que no lugar da barra, existia aquele sensor, né? O sensor de presença, onde a gente se aproxima e ele faz a leitura. Mas o atleta não via, porque o sensor não é visível. E a cada 10 saltos que ele fazia, ele falhava por volta de 4 a 5 vezes. Ou seja, de 10 a 20% de falha, ele aumentou para 20, 50, 60%. Por quê? Por que eu trouxe essa história? Porque a barra, no caso, era a meta. A barra deixou de ser visível. Então, a meta deixou de ser visível. E aí, mais uma vez falando, é importante ter um indicador, mas essa meta precisa estar visível, estar clara. Todos precisam saber que existe uma meta e qual é essa meta. Bom, só que a gente não pode confundir meta com objetivo. É muito comum quando a gente fala de indicadores, fala assim, qual que é a meta? O pessoal já fala assim, minha meta é aumentar a eficiência, aumentar a satisfação do cliente, é reduzir custo, é reduzir não conformidade, reduzir reclamações. Isso é um objetivo, é diferente de meta. Veja que aqui a gente está no plano da intenção, a gente está no plano do desejo. O que é meta, então? É quantificar esse objetivo. Então, o objetivo é um desejo, mas se ele não tiver um valor e um prazo, ele não é meta. E a meta é um objetivo, mais um valor, mais um prazo. Então, trazendo um exemplo aqui: reduzir reclamações de consumidores. Esse é o meu objetivo. Mas qual que é a minha meta? Eu preciso de um valor e de um prazo. Então, a minha meta é reduzir em 20% em relação ao ano anterior as reclamações de consumidores até dezembro de 2025. Veja que eu tenho um valor, tenho um prazo e eu tenho um objetivo a ser trabalhado. Não, ele fica realmente no plano do desejo, fica no plano da intenção. Então, esse é o primeiro passo. Toda meta precisa de um objetivo, de um valor, de um prazo. Então, se você tem um objetivo, um valor e um prazo, aí sim você tem um indicador e uma meta. Essa é a primeira premissa para entendimento. Continuando. Existem dois tipos de meta. Então, eu vou colocar aqui um gráfico aqui, para a gente entender. De um lado a gente tem um resultado e do outro lado a gente tem um tempo. Se a gente colocar um prazo para esse tempo, agora a gente vai começar a entender a meta. Então, o primeiro tipo de meta que a gente tem é a meta para manter. Ou seja, onde eu estou, para onde eu deveria estar, eu tenho uma meta para manter. Então, por exemplo, eu tenho um requisito a ser atendido, que eu já deveria ter atendido esse requisito, e eu tenho um desvio hoje, então a diferença entre esse gap que eu tenho para tratar e onde eu deveria estar, eu tenho uma meta para manter. Ou seja, a gente está falando da rotina, do dia a dia. Diferente de uma meta para eu melhorar. Então, por exemplo, eu tenho um objetivo mais audacioso de crescimento, onde o negócio, onde a empresa, onde a qualidade como um todo vai crescer, então eu tenho uma meta de melhoria, uma meta de crescimento. Então, por exemplo, se eu tenho controles, indicadores voltados para a limpeza, então isso é o meu dia a dia, é a minha rotina, eu tenho uma meta para manter. Mas se eu tenho oportunidades de melhorias na minha limpeza, eu posso fazer então um indicador de melhoria. Então, essa é a diferença, uma meta para manter e uma meta para melhorar. Dando continuidade, agora eu vou entrar um pouquinho sobre a meta da melhoria. Como que a gente constrói a meta da melhoria? Como que a gente traz isso para o nosso dia a dia? Vou abrir para vocês aqui. Primeiro, a gente tem que fazer uma autoanálise, uma reflexão dentro do nosso negócio, dentro da empresa, dentro da área da qualidade. Então, a gente está fazendo um pensamento muito mais estratégico. Bem, quem que eu sou como negócio, né? Pensando na qualidade, na alta liderança da qualidade, na estratégia da qualidade como um todo, e no negócio conversando. Muitas vezes aqui cabe muito a política, né? Quem eu sou como negócio? Para onde eu quero ir com a minha política, com a minha estratégia? Por que a minha empresa existe? O que é que ela entrega de valor? O que ela está resolvendo? O que ela está atribuindo de qualidade para os nossos clientes? Se a gente pensa um pouco nessas perguntas, a gente trabalha muito na meta de melhoria. Pensa que aqui a gente está falando sobre o crescimento da empresa. A gente está pensando numa visão global, numa visão estratégica. E quando a gente começa a analisar essas perguntas,
a gente está falando o quê? De missão, visão e valores. A gente está falando da política da qualidade, dos objetivos da qualidade, dos objetivos estratégicos. Veja que quando eu respondo essas perguntas, eu encontro aqui minha missão, encontro minha visão, encontro meus valores. Esse é um ponto de partida fundamental para a gente fazer uma boa análise de indicadores. Por que isso é importante? E aí trago uma frase aqui, né? Como que as pessoas vão para a guerra? Como que as pessoas vão lutar se elas nem sabem pelo que estão lutando, né? Como que a gente quer atribuir um propósito maior para as pessoas se elas nem sabem qual que é o papel delas nesse todo? Então a gente precisa fazer o quê? Trabalhar muito a questão da cultura da qualidade, a disseminação da missão e visão e valores da empresa, disseminar a política de qualidade para todos dentro da empresa, é importante e fundamental, né? Eu vou trazer alguns exemplos, né? Será que para os colaboradores, o pessoal lá, pensando nos níveis estratégico, tático, operacional, pensando lá no time operacional, será que está claro o que eles estão fazendo no dia a dia? Como que eles podem contribuir da melhor forma? O papel deles como um todo? Será que eles têm ciência que o que ele faz e como ele faz contribui com o negócio? Por exemplo, será que ele sabe que aquela limpeza adequada, aquela contribuição daquele indicador de retrabalho, aquela coleta que ele faz na hora certa, aquele corpo de prova que ele tem que passar no detector de metais, se ele trabalha e faz aquilo, será que ele tem ciência do impacto que ele tem com um todo no negócio? E também, será que a gente consegue traduzir a nossa missão com clareza, a nossa política com clareza para os nossos fornecedores, para os nossos clientes, para os nossos consumidores, para as partes interessadas? Então, é fundamental fazer essa análise. Só que aqui o nosso fórum, né, Miriam, é focado em indicadores. E aí, eu estou falando de política, de cultura, de qualidade. Sim. Como que a gente amarra isso? Aí eu trago o conceito de Yoji Jakal, que foi um professor renomado, hoje ele já é falecido, mas ele foi um professor, um estudioso, ele participou e atuou muito no movimento da qualidade, lá nos primórdios da qualidade, lá na década de 50, e ele desenvolveu essa metodologia chamada Hoshikanri. O que é o Hoshikanri? É uma palavra, a gente pode ver aqui, que é composto de uma palavra que significa traduzida como método, bússola e gestão. Ou seja, ele desenvolveu uma metodologia onde direciona toda essa estratégia através de métodos como uma bússola para o nosso negócio, pensando no ponto de vista de indicadores e de controles. E eu vou trazer aqui na prática como conversamos a nossa missão, a nossa política, nossos objetivos com essa metodologia de indicadores do Hoshikanri. Pensando aqui, temos os nossos níveis de desdobramento. Estamos falando de metas para melhorar. Então, a gente está falando de algo top-down, algo que vem da alta liderança e vai para a base da pirâmide, para o time operacional. E o que vem no topo dessa pirâmide, segundo o Hoshikanri? Temos a nossa missão, nossa visão, nossos valores. Daqui é desenhado o nosso planejamento estratégico. E do nosso planejamento estratégico é desdobrado as informações e os controles para o nível tático e depois para o nível operacional. Veja que quando a gente faz esse cascateamento top-down, né, da alta liderança, passando por cada uma das camadas e amarrando todas as pontas, a gente pode perceber e atribuir muito mais senso de pertencimento em cada uma dessas camadas, né? As pessoas que estão em cada um dos níveis, elas sabem que estão participando de algo maior e a gente consegue atribuir propósito com isso. Tá, vamos entender na prática aqui. Vou trazer um exemplo para vocês aqui, macro, depois eu entro no específico. Bem, temos aqui a alta liderança. A empresa, a alta liderança, a coordenação, o nível tático e o nível operacional. Então, partindo do princípio aqui, que nós temos aqui a nossa missão, visão e valores. Analisando isso na nossa reunião de planejamento estratégico e com o time de qualidade, com toda a estratégia da alta liderança e considerando o nosso cenário atual, os resultados anteriores, os resultados do ano passado, uma projeção de cenário futuro, o que a gente faz no planejamento estratégico? A gente desenha o plano de longo prazo. Qual que é a estratégia da empresa para aqui 3 anos, para aqui 5 anos? Dessa estratégia, eu desdobro e defino as metas do ano para a alta liderança. Então, todo o time de alta liderança, definido e alinhado com o CEO, ou se for uma empresa familiar, porque essa estratégia funciona desde uma empresa grande porte ou pequeno porte. Todo esse desenho desdobrado é atribuído para a alta liderança. Qual é a meta do ano? O que eu tenho que fazer esse ano para somar com o ano que vem, para somar com o próximo ano, para juntar minha estratégia de longo prazo? E eu defino a meta do ano.
E aí, esse é um processo que a gente faz uma análise e a gente tem essa bolinha de tênis aqui, e o Hoshin Kanri nessa metodologia fala que é o processo de catchball, onde a gente define, desdobra, e depois o time da alta liderança, alinhado com a estratégia do plano, revisa. Então tem um ciclo ali, né? Eu defino, desdobro, reviso, valido, e aí eu fecho a estratégia. É claro que algumas ações do ano que são feitas pela alta liderança, elas são desdobradas e viram ações diretas. Então estão na mão realmente dessa alta liderança. Mas algumas estratégias, alguns indicadores, eu desdobro para o nível tático. Então, eu tenho uma missão, uma visão, um plano de longo prazo, defino minhas metas, meus indicadores do ano. Esses indicadores viram ações que a alta liderança vai correr atrás, e algumas dessas ações viram também indicadores para o nível tático. O nível tático, a coordenação, faz um alinhamento, revisa e valida com a alta liderança e fecha o ciclo. Parte dessas ações viram indicadores para eles, parte das ações viram um plano de ações e parte dessas ações vão para o time operacional através de projetos, através de comitês, através de envolvimento dos líderes ali operacionais, e é feito o mesmo processo, parte revisada e parte desdobrada. Bem, agora que a gente viu uma de forma global, como isso ficaria na prática? Claro, existem inúmeros exemplos, eu trouxe um aqui. Pensando na minha visão aqui, minha visão e meus valores. O objetivo da minha empresa, do ponto de vista de qualidade, é nutrir vidas com alimentos saborosos, seguros de alta qualidade. Numa reunião de planejamento estratégico, numa reunião de alta liderança, numa reunião de alta qualidade, olhando para a minha missão, para o meu negócio, eu vou pensar assim, tá, para onde eu quero ir? Para onde eu quero chegar? Vou considerar, claro, os resultados do anterior. O que foi crítico ano passado? O que está sendo incômodo? Ou pensando no futuro, para onde eu quero seguir? O que eu quero me certificar? Dali eu vou definir o que eu preciso medir, o que é relevante, o que é estratégico, o que é primordial para o meu negócio. Aqui, considerando nesse exemplo, a gente escolheu as reclamações de consumidores. E foi um objetivo do planejamento estratégico atacar na redução das reclamações dos consumidores. E foi definido um, um indicador-chave aí, inclusive da alta liderança, que eles têm que atuar para reduzir 30% das reclamações nos próximos 12 meses. Então, no ano, pensando aqui em 2025, a gente tem que atacar e reduzir em 30% as reclamações dos consumidores. E agora, com essa informação, cada uma das altas lideranças, pensando numa liderança de uma empresa de grande porte, a gente tem uma alta gestão para manufatura, uma alta gestão para manutenção, uma alta gestão para planejamento, uma alta gestão para PCP e por assim diante. Se for uma empresa pequena também, pensando numa alta gestão de manufatura, que ela cuida de manutenção, produção, ela cuida de todas as frentes, ela vai fazer o mesmo desdobramento. Ela vai atribuir para cada uma dos setores, para cada um dos seus liderados, o cascateamento dessa meta. Então, para eu atingir esses 30%, manutenção tem que me ajudar com 50% das não conformidades internas que eu tenho com retenção, onde eu tenho desvio por metais. O time de embalagens tem que atuar reduzindo 25% das reclamações relacionadas à presença de plástico. O time de logística tem que atacar em 15% das reclamações relacionadas a avarias em transporte. Então veja que eu peguei uma meta muito grande, eu peguei minha missão lá de cima, desdobrei numa meta super importante estratégica da alta liderança. Isso foi cascateado para a média da liderança. E agora, como que manutenção vai atingir essa meta? Ela vai desdobrar também para os times lá de manutenção, ações que eles têm que resolver no dia a dia, ou também indicadores. Olha, nesse caso, a gente precisa desenvolver um novo plano de manutenção, precisamos fazer programas de manutenção preventiva, preditiva, o nível operacional vai adotar books de inspeção, vai ser implementado projetos de melhoria de eficiência operacional do equipamento, o time de logística vai implementar treinamentos, sistemas de rastreamento, controles logísticos, tudo isso pensando na meta maior. Veja que cada camada agora está trabalhando com um propósito em comum, a todos alinhados por uma estratégia. Agora, trazendo aqui de forma geral, isso que eu falei agora para vocês, esse é o ponto. Então, eu pego a caixinha aqui de qualidade, manutenção, de produção, de logística e vou cascateando. Aqui nesse exemplo eu trouxe produção. Produção desdobrou para processos, para invase, o time de invase desdobrou para a linha A, para a linha B e por aí em diante, e assim sucessivamente a gente vai desdobrando aquele grande indicador estratégico para a empresa como um todo. E
Uma maneira também interessante, estratégica de fazer isso, se a gente está falando de algo tangível, está falando de indicadores, de informações, de dados, um ponto interessante é utilizar-se do Pareto. Então, por exemplo, aqui eu tenho um resultado atual, o cenário atual da empresa, e eu pego e começo a estratificar essa informação entre vezes de Pareto. Então, eu tenho o ponto mais crítico. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar o laser aqui. Então, acho que imagino que deve estar vendo o laser. Então, eu tenho o ponto mais relevante aqui do Pareto. Esse ponto foi desdobrado para o departamento A e para o departamento B, e assim sucessivamente. Desse desdobramento, eu tenho outro Pareto que foi desdobrado para a linha A e para a linha B. E com isso, a gente tem o quê? Uma amarração de informações, uma amarração de indicadores e, principalmente, uma congruência nas metas que a gente tem dentro da empresa. André, você estava comentando dos resultados, né? Resultados do ano anterior, resultados desse ano, falando sobre histórico, né, de dados. Isso é um ponto importante também, né? Ter atrelado essa definição de metas, é o processo de coleta desses dados. Se eu tenho meu processo definido, né, eu tenho que me perguntar também se os registros que eu estou coletando, né, se os dados eles têm qualidade, se eles são auditáveis, se eu consigo encontrá-los, né, de forma rápida. Então, todas essas perguntas, né, esses pontos são bem importantes, né, porque a base histórica dos dados, ela é essencial para a construção também, né, das metas e revisando, né, ano a ano aquilo, né, que aconteceu, né, no passado, para que, né, a gente consiga redefinir metas. Então, essa base histórica é bem importante. Eu preciso ter o cenário atual, né, ter a fotografia daquele momento para saber para onde eu estou indo e para saber as possibilidades também, né, as metas possíveis. Perfeita colocação, Miriam. Você foi muito assertiva nessas palavras, porque muito antes de a gente melhorar algo, a gente precisa ter a base, né? Muito antes de a gente construir um prédio, a gente tem que ter o alicerce desse prédio bem estruturado. Então, é importante ter uma boa gestão dos dados. Isso vai facilitar significativamente essa estratégia para o negócio. Claro, se a empresa hoje não tem os dados, existem algumas ferramentas, algumas formas de construir, mas é importante, fundamental, começar a coletar esses dados e não só coletar, mas começar a analisar. Por isso que os indicadores são estratégicos. Eles ajudam a gente não só ficar olhando para a barra vermelha lá do indicador, né? Ficar olhando para a vermelha, ficar olhando para a barra vermelha e a gente não faz nada. Muito mais do que apenas coletar, é ter esses dados, dados confiáveis, como você disse, e a gente começar a analisar esses dados. E já que a gente falou de metas, de base, de requisito, agora eu vou falar um pouquinho sobre metas para manter. Então, já que a gente falou um pouquinho sobre pensando no crescimento do negócio, crescimento da qualidade como um todo na estratégia, agora a gente vai falar da base, de metas para manter a rotina do dia a dia. As metas para manter, elas são inversamente proporcionais às metas para melhoria. Então, a pirâmide está até invertida aqui porque ela vem da base. Então, ela parte dos requisitos, ela parte do relato dos problemas, das ocorrências, de planilhas de controle de não conformidade. Então, tudo isso é informação importante para a gente olhar e entender o que a gente precisa atender no dia a dia para atender os requisitos. E aí, com isso muito claro, com os requisitos, com os relatos dos problemas no dia a dia, a gente consegue definir as metas para a gente gerenciar a nossa rotina, com as metas para manter. E existem diversos controles, né? Trouxe alguns indicadores aí que são muito comuns, mas existem diversos. O Bira até pode contribuir com mais exemplos, mas, por exemplo, pontuações de auditorias, como está o cumprimento dos programas de pré-requisito, o indicador de controle de pragas, os índices microbiológicos de rotina, ou de partida de linha, ou de controle de água, índice de monitoramento ambiental, rastreabilidade, como está o tempo de rastreabilidade hoje, como estão as horas de treinamento em relação à qualidade, tudo isso é informação estratégica para a gente atender. Mas, André, você pode perguntar, tem informações aqui que eu posso melhorar. Sim. Se determinado controle aqui você vê uma oportunidade de crescimento na empresa, ele pode ser um indicador de meta de melhoria. E é fundamental a gente ter esse trabalho. E como que eu construo, né? Pensando da seguinte forma, né? Olha, eu tenho meus indicadores hoje. Será que eles estão adequados? Será que eles não estão adequados? Ou não tenho indicadores hoje? Eu quero começar a construir os indicadores de qualidade. Como que eu começo?
A gente viu que para crescimento a gente olha para o negócio, a gente olha para a missão, a gente desdobra de lá, do planejamento. Mas agora, da rotina, partindo da base, como que eu construo? Tem três perguntas chaves aqui que a gente pode se fazer. Primeiro, quais são os nossos produtos? O que nós fazemos? E aí, não confunda produto com produto acabado. Pense, eu sou uma área de fabricação, eu sou uma área de processo. Qual que é o meu produto? Meu produto é um produto semi-acabado, né? Então, eu produzo um semi-acabado e entrego para um invase. Aí, o invase, sim, ele entrega um produto embalado para expedição. Então, qual é o meu produto, né? Eu vou olhar para esse produto. Qual que é o meu cliente interno? Quem recebe esse produto? Quais que são as necessidades desse cliente interno? O que ele espera sobre isso? E como que eu posso medir? E aí, analisando essas perguntas, vou trazer alguns insights para você. A gente pode controlar de diversas formas. A gente pode ter indicador de entrega, ou seja, será que esse produto que eu estou entregando, esse produto semi-acabado, essa informação, por exemplo, às vezes eu sou uma empresa de serviço, eu forneço serviços de qualidade, será que essa informação, esse produto que eu estou entregando está certo, na quantidade certa, no prazo certo, no tempo certo? Pensando em qualidade, será que ele está atendendo o padrão, está atendendo a especificação? Será que ele não apresenta não conformidade? Pensando em custos, será que eu estou atendendo da melhor forma, com o menor custo, atendendo de forma com lucro, sem perda? Será que o que eu estou entregando está considerando questão de acidentes? Será que ele está atento a questões de risco e de segurança? Será que eu estou me atentando à proteção ao consumidor e ao colaborador? Será que a parte de satisfação, de clima, de motivação e de absenteísmo são consideradas? Então, se a gente olhar tudo isso aqui, respondendo aquelas perguntas lá, então, se eu sou uma área de processos, então o que eu entrego como um produto? Eu entrego um produto semi-acabado para o Invase. Quem que é meu cliente? Meu cliente é o Invase. O que ele espera de mim? Ele espera que esse produto semi-acabado esteja certo, certo da primeira vez, que ele tenha uma conformidade sensorial, que ele tenha uma conformidade microbiológica, que eu não tenha perdas, que eu não tenha perigos, e assim diversas outras frentes eu posso analisar. Diante disso, eu já consigo olhar e entender o que é relevante, o que eu posso controlar e começar a trabalhar indicadores. As áreas também de suporte, elas podem atuar de forma significativa. Então, a área de compras, como ela contribui de forma comigo, né? O que ela pode atuar através de índices, o IQF, né? Índice de qualidade do fornecedor, de qualificação do fornecedor. O time de área de melhoria contínua, pensando em empresas de grande porte, ele pode atuar em conjunto com a empresa, com a área de qualidade, através de programas de sugestão de melhoria, projetos de melhoria em linha. O time de RH, ele pode trabalhar junto na parte de indicadores de pessoas treinadas, do turnover, absenteísmo. Eu estava até falando com a Miriam, né, esses dias, da importância do papel do RH, onde a gente tem uma boa gestão do absenteísmo. Se a gente não tem uma boa gestão de trabalhar na retenção dos talentos, ou seja, a gente tem uma alta rotatividade. E com alta rotatividade, a gente tem mais dificuldade para a gente treinar, para a gente definir padronização, porque a gente está toda hora tendo uma pessoa nova a ser desenvolvida. E se a gente tem pessoas, se a gente consegue trabalhar muito bem a retenção do talento, a gente consegue também reter muito a informação, reter o conhecimento e estabilizar os processos. A área de manufatura também com indicadores de eficiência de linha, programas de retrabalho, reprocesso. Áreas de engenharia com indicadores de capabilidade, eficiência de equipamento. Então, são também, eles entregam, eles têm como produto final esses tipos de entrega que elas precisam ser monitoradas e nós, como receptores dessa entrega, também esperamos por isso, por essas informações, por esses controles, por esses indicadores. Feito isso, uma dica muito importante é você tabular isso. Então, aqui é só um exemplo, mas existem aí diversas ferramentas. Eu gosto muito desse exemplo tabulado aqui, onde eu coloco o meu setor, coloco o processo e coloco lá meu indicador. Eu coloco a informação como eu calculo esse indicador, o banco de dados, onde eu vou consultar essa informação, quem que é responsável, é fundamental você atribuir uma responsabilidade para que o indicador não fique solto, não seja, ele fique esquecido, ou acabe não sendo monitorado, então é importante atribuir uma responsabilidade e esse indicador esteja ali com o seu memorial de cálculo, sua unidade de medida, e veja que aqui, por fim, eu deixei o campo meta em aberto, que é o próximo assunto. Então, a gente falou das metas dos indicadores para crescer, falamos dos indicadores da base, do atendimento da rotina do dia a dia,
e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o cálculo da meta. Bem, e aí, como a Miriam estava falando, é fundamental que a gente tenha uma boa base nos nossos controles, que os nossos controles sejam confiáveis, que a gente tenha uma boa base de dados. Então, é importante olhar para esse cenário, olhar para o histórico, olhar para o ano anterior, para o último trimestre, e comparar com a minha realidade no negócio, né? E aí, com isso, eu vou definir as minhas metas de forma estratégica. Bem, e se eu não tenho histórico, se tem algo novo, se é um projeto novo, se é uma tendência nova, bem, é hora de analisar em conjunto com os pares, envolver um time multidisciplinar, envolver as pessoas que são aptas para a interpretação desses dados e falar assim, olha, de cada X atividades, produtos ou entregas, quantas têm ocorrido de forma certa? Quantas estão com erros? A situação atual é boa, é ruim? O cliente interno está satisfeito? O que esse cliente interno espera como entrega minha, de meu produto? É importante fazer uma comparação desses valores, interpretar esses dados. Também você pode fazer um benchmark de mercado, qual que é a tendência no mercado, o que eles estão buscando, para onde as empresas estão caminhando. Com base nessas informações, aí eu proponho que você aplique uma técnica chamada SMART. SMART é um acrônimo aí das palavras em inglês, onde a gente vai ver cada um desses detalhes aqui dessas palavras. Primeiro, ao definir uma meta, ela tem que ser específica. Os indicadores, eles precisam ser específicos, como eu falei, precisam ser claros. Lembrando lá do caso da história que eu trouxe para você do atleta, né? Precisa estar visível, não pode ter margem de interpretação, ou seja, eu preciso ler, preciso entender facilmente qual que é a minha meta. E o seu objetivo não é suficiente. Se a gente tem um objetivo de melhorar a qualidade, a gente não vai conseguir saber o quanto a gente quer melhorar e quando, né? Então é importante a gente ter muita clareza qual que é o nosso objetivo, qual que é o nosso valor, qual que é o nosso prazo. Precisa ser específico, é o primeiro ponto do SMART. Depois, vamos para o M do SMART, onde a gente trabalha uma meta mensurável. É claro que existem diversas metas que talvez caiam na intangibilidade, mas é fundamental que a gente trabalhe na tangibilidade, ou seja, que seja numérica, que a gente consiga trabalhar períodos, turnos, dias, horas, que a gente consiga ter uma clareza dessa informação e que ela seja tangível para a gente poder acompanhar. E é importante a gente ter em mente o quê? Dependendo da complexidade, do nível hierárquico, a gente também tem que facilitar a vida de quem vai medir, né? A gente comete um erro muito grande de a gente definir uma meta, onde a pessoa tem que fazer um cálculo tão complexo e a pessoa não tem acesso à informação, ela não sabe como calcula isso, ela não tem acesso à ferramenta. Então a gente está colocando algo muito complexo para a pessoa e a pessoa não vai ter adesão, a pessoa não vai comprar a ideia, ela não vai preencher porque a gente está dificultando a vida em vez de facilitar. Então até isso a gente tem que ficar atento, como a gente traduz essa meta, traduz essa facilidade da compreensão do preenchimento desse indicador para a pessoa, pensando em cada um dos públicos, cada uma das pessoas que serão envolvidas nesses indicadores. E aí, outro fator, pensando na técnica SMART, o A, alcançável, né? As metas, elas que são ilusórias, hoje elas são um problema, né? Elas têm que ser desafiadoras. Então, colocar uma meta ali, baseado no seu histórico, se o seu histórico tem uma tendência onde você pode reduzir ou aumentar 20%, você coloca uma meta de 90, veja que entre 20 a 90 é praticamente, dependendo do cenário, impossível. O que vai acontecer? As pessoas já vão começar a trabalhar desmotivadas, elas ficam inalcançáveis. Minha sugestão é que a gente atribua metas desafiadoras, ou seja, não pode ser uma meta que seja batida, uma meta que você já colocou ali, já facilmente atingiu, mas não adianta colocar uma meta impossível hoje. Ah, mas André, eu preciso colocar uma meta de 99%, 98%, então escalona. Coloca o que eu vou atingir essa semana, o que eu vou atingir esse mês, o que eu vou atingir no final do mês, nesse trimestre, aí você vai escalonando. Você vai ver que vai ter muito mais adesão e mais engajamento pelo time. Por isso, eles vão conseguir acompanhar a evolução do processo. Relevante. O indicador tem que ser relevante. Ele tem que conversar com a estratégia, tem que conversar com o negócio. Então, por exemplo, se a gente está falando de uma meta-melhoria, tem que conversar com a estratégia do negócio, tem que conversar com a política, tem que conversar com os objetivos da qualidade. Se eu estou pensando na minha rotina, tem que conversar com a minha entrega do dia a dia. O que o meu cliente espera de satisfação, meu cliente interno, cliente externo, o que ele espera em relação à qualidade dos meus processos? O que ele está buscando? Então é isso que vai fazer total sentido e vai ser relevante para o negócio. Para a gente não investir energia
talvez pontuando coisas que não sejam tão relevantes quanto que o negócio, o cliente está esperando, o negócio está esperando. E por fim, temporais. As metas precisam estar atentas em relação à periodicidade. Então, quando aí eu falo isso, o seu indicador, ele está monitorando com que frequência? É por turno? É por hora? É por dia? É por semana? É importante ter uma análise muito clara sobre isso, por quê? Se você define um indicador com uma periodicidade muito grande, onde os seus desvios acontecem em intervalos bem menores, então, por exemplo, se você tem algo muito crônico que acontece por hora ou por turno, e você coloca um indicador semanal, ou seja, vai passar uma semana para você perceber que a semana que passou foi uma calamidade. Então, se você tem uma frequência, uma periodicidade muito alta, então você tem que ter indicadores que acompanhem essa periodicidade. Se você tem recorrências muito fortes em turnos, não faça indicadores em turnos. Com a melhoria, com o acompanhamento, com os projetos, com as ações, você tende a reduzir-se as não conformidades, tende a atuar nesses indicadores, assim você consegue ir espaçando. Mas se você tem uma recorrência muito maior, não tem sentido você colocar um indicador mensal, ou seja, você já passou o mês inteiro para você concluir que já estava fora da meta, e aí já passou o mês, não dá para correr atrás do prejuízo. Então é importante ter uma análise em relação à periodicidade. E aí, concluindo de tudo que a gente conversou aqui, que a gente falou muita coisa, e a importância do entendimento dos indicadores. A gente tem duas fontes, então, de indicadores. São os indicadores que são feitos para manter a rotina, que eles são baseados no desdobramento da base da pirâmide até o topo, e os indicadores que vêm do topo da pirâmide são desdobrados até a base. É a união desses dois fatores, a congruência desses dois fatores, que darão indicadores realmente relevantes para o meu negócio. E como que a gente conversa tudo isso? Um exemplo que eu trago para você, que vem da metodologia do Hoshin Kanri, por isso que é uma metodologia que eu admiro muito, é uma metodologia muito antiga, desde a década de 50, que funciona até hoje. Isso aqui é uma matriz onde eu consigo desdobrar e colocar aqui, ó, por exemplo, tem os indicadores da gerência de manufatura. Esses indicadores já foram desdobrados ali da política de qualidade, da minha missão. Então, ele tem indicador A, B, C, D, E, F aqui. Ele tem 6 indicadores. Ele vai fazer agora o desdobramento, então ele vai sentar com os seus liderados, com o seu time de média de liderança, com a sua coordenação, e vai atribuir o desdobramento do seu indicador para as suas lideranças, como cada um vai contribuir com os seus indicadores. Então, a coordenação de invase aqui, ó, tem indicadores para melhorar. Um indicador. Depois ele tem um segundo indicador para melhorar. E aí ele tem um indicador para manter, baseado em uma rotina. Então aqui são alguns exemplos. Veja que aqui eu consigo analisar o tipo de relação que eu tenho com a meta de nível superior. Então, esse indicador aqui, ele tem uma alta relevância, uma relação muito forte com o indicador estratégico A. Ou seja, a coordenação de invase atingindo essa meta vai corroborar significativamente para a gerência também atingir essa meta. O indicador, mesma coisa, o indicador B aqui dele vai ter uma alta relevância para o indicador C. Veja que o indicador 1 contribui com o indicador A, tem uma relação média com o indicador B e uma relação fraca com o indicador C. Possivelmente aqui nesse exemplo, o indicador D, E e F não são beneficiados por esse indicador. Mas não tem problema. O importante é eu conseguir analisar e ver que para cada um dos indicadores eu tenho uma amarração. Então eu tenho um cruzamento aqui entre os indicadores da base e os indicadores estratégicos, e eles estão se conversando, ou seja, eu tenho uma congruência estratégica dentro do meu negócio. Então, para concluir todo esse material que eu compartilhei para vocês aqui, eu deixo aqui uma frase final de um professor que eu admiro também muito, e ele foi responsável por traduzir esses conceitos de Jacal aqui no Brasil. Ele, não sei se muitos de vocês conhecem, mas é o professor Vicente Falcone, e ele fala muito sobre essa questão de desdobramento de meta, de trabalhar a meta. E ele deixa uma frase aqui que realmente é isso, né? É preciso bater meta gerenciando, com um time engajado e, é claro, fazendo a coisa certa, dirigindo o negócio da melhor forma. Então, encerro aqui com essas palavras e espero que essa mensagem de indicadores agregue de forma significativamente aqui, Miriam, para todos os participantes aqui.
Maravilha, André. Muito obrigada. Nossa, material muito rico. A gente tem algumas perguntas no chat. Bom, pessoal, para quem estava perguntando também no chat sobre o material, se ia ser disponibilizado, então tem o QR Code aqui na tela. Vocês podem escanear. A equipe vai colocar o link também no chat para que vocês tenham acesso a essa cartilha, então, dos indicadores para a qualidade em indústrias alimentícias. Tudo que o André falou aqui, né, sobre essa matriz de desdobramento, né, sobre o procedimento, a metodologia, né, para a criação dessas metas, vai ter nesse material, então fiquem à vontade, escaneiem e baixem o material. Bom, então, André, a gente tem algumas perguntas aqui. Uma da Camila, ela mandou no chat, como propagar a cultura de qualidade e segurança de alimentos na organização, né? Ela fala que é bem desafiador, né? E ela vem com essa pergunta. Esse é um desafio muito grande e a primeira premissa que eu digo para você é por meio da liderança. A liderança é o maior influenciador de cultura, né? Porque se a gente... Eu admiro muito a literatura de Edgar Schein, né? Edgar Schein, ele fala muito sobre a psicologia organizacional e ele tem uma fala dele que é muito estratégica e fala sobre isso, né? Como que nascem as culturas, né? Dentro de uma empresa? Como que nasce uma cultura? E aí, não me estendendo muito nesse assunto, mas já percebeu da última vez que você participou de um curso técnico, de uma escola, de qualquer coisa, um curso livre que você começou a participar? Geralmente você faz o contato com alguém ali, né? Você forma uma dupla, e essa dupla no final vai virando um grupo na escola. E já perceberam que nesse grupo geralmente tem alguém ali que acaba virando o líder do grupo, e quando a gente menos espera, a gente já tem o quê? Uma certa cultura ali, com definições de regras, definições de valores. Aí vocês falam assim: ah, mas aquela pessoa não faz o trabalho direito, eu não quero ela. Então você já tem um valor ali, né? Olha, para a gente fazer a nossa entrega, nossos materiais, tem que ser desse jeito, com essas pessoas dedicadas. E a mesma coisa nas empresas, né? O papel da liderança ele é fundamental na construção de cultura. É ele que faz o desdobramento do negócio, o desdobramento da estratégia, é ele que faz, ele é o maior facilitador e influenciador da qualidade dentro do negócio. Então é importante, é fundamental que para ter uma cultura de qualidade, a gente tem o quê? O compromisso da liderança envolvida. Então tem que nascer ali de top-down todo esse desdobramento dentro do negócio. Maravilha. A gente tem mais uma pergunta, André. Qual seria um bom indicador para a cultura de segurança do alimento? Como medir as metas? Olha, é um desafio, né? O que eu gosto de fazer muito é assim, entender o meu cenário atual, né? Você pode partir de diversas pesquisas aí de mercado, procurar referências, mas o mais importante é você olhar para o seu negócio, olhar quais são as dores do seu negócio. E isso serve para qualquer indicador, não só de qualidade de cultura, mas qualquer indicador cultural, né? Quais são as dores do meu negócio, né? Transformar essas dores em perguntas, em entregas, em comprometimentos, e aí você consegue trazer essa parte que é intangível para o tangível. Então, essa é uma forma, claro, mas quando a gente fala de cultura, é muito mais complexo que isso, né? Porque a gente está falando com pessoas. Eu estaria sendo hipócrita de dizer aqui que a gente consegue pegar e transformar a cultura num número e falar, olha, a cultura da empresa está 70%. Porque é muito mais com isso. A dica que eu dou é você encontrar suas dores que estão aí no seu negócio e transformar em uma pergunta, transformar em um checklist que seja um direcionador. Mas a cultura muitas vezes é muito mais do que algo que possa ser misturado, porque realmente a gente está falando de pessoas, está falando de comportamentos. Certo. E André, eu tenho uma dúvida também, né? Quais são os principais desafios, principalmente para organizações empresas, indústrias que estão começando ou estão com dificuldades, né, de definir essas metas? Você acha que é uma questão mais dessa disseminação de propósito, missão, valores, se está atrelado mais à equipe, à operacional? Quais os principais desafios? Eu acredito que existam diversas variáveis nisso, né? Tudo depende em que nível a empresa está e no nível de comprometimento, né, que a empresa está. Se uma empresa realmente não tem nada e ela quer partir, o primeiro passo que eu falo é buscar esse compromisso com. Vamos pensar numa empresa familiar.
buscar esse compromisso com o dono da empresa. Falar, olha, a gente precisa caminhar para um outro cenário, trazer muito clara a importância dessas medições para essa presidência, para esse proprietário, para ele comprar a ideia. Então, acho que é o primeiro passo. Agora, empresas que já têm alguns controles, aí o papel é começar a refinar esses processos, começar a olhar esses dados. Uma dica muito interessante é fazer um bom mapeamento de processos, né? Eu gosto muito de fazer aquele diagrama da tartaruga, porque lá, pegando o diagrama da tartaruga, a gente olha quais são as minhas entradas, quais são as minhas saídas, quais são as minhas atividades, baseado nessas atividades, que controles eu deveria ter? Aí sim, baseado nesses controles, que indicadores eu vou ter para monitorar esses controles? Claro, e agora, a partir de empresas grandes, aí é realmente sentar no nível do planejamento estratégico, olhar para o negócio, olhar para a alta liderança e falar assim, para onde a gente vai caminhar com a nossa gestão de segurança dos alimentos, com a nossa gestão de qualidade. Ótimo. E tem mais uma pergunta aqui no chat. Como influenciar a alta direção no entendimento e importância para fazer a gestão por indicadores? É fundamental, olha, para a alta liderança, quando a gente fala da alta liderança, é claro que a gente tem que entender cada um dos cenários, cada um dos proprietários, cada um dos gestores da alta liderança. Mas qual que é a premissa do negócio? A maior premissa do negócio é que ele seja lucrativo, seja autossustentável, né? Todo dono de uma empresa, ele busca que o negócio dele seja sustentável, que ele tenha uma lucratividade muito grande. Então, um ponto de partida fundamental é mostrar para essa alta liderança que por meio dos indicadores ele consegue ter ciência do crescimento do negócio dele, para onde esse negócio vai ele consegue e também ele consiga prever e se antever se existe uma tendência de queda, se existe uma tendência de risco, se existe uma tendência de perda de clientes. Então, os indicadores, quando a alta liderança, esse proprietário, fica muito claro que olhando para aquele número, ele consegue saber se a empresa dele está crescendo ou está caindo, aí realmente vai fazer sentido para ele. Maravilha, André. Bom, pessoal, acho que as nossas perguntas foram todas respondidas. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui na fila. Bom, se tiverem perguntas, podem depois entrar em contato com a gente pelos nossos canais, que a gente responde para vocês. Não esqueçam de baixar a cartilha resumo, então, com o material do André, entender, definir e medir. Então, usem, utilizem, como próximos passos esse material. André, reforço aqui os nossos agradecimentos, pela sua participação. O momento foi muito enriquecedor. Tem os contatos também, pessoal, aqui do André. Fiquem à vontade também de fazer a leitura do QR, entrar em contato com o André. Agradeço também a todos que ficaram com a gente até o final. E é isso, pessoal, né? Até a próxima. E o link vai ficar disponível logo, logo no YouTube, se vocês quiserem reassistir, compartilhar com alguém. Muito obrigada. Obrigada, André. Muito obrigado, Miriam. Muito obrigado a todos. Um abraço, pessoal. Tchau, Um tchau. abraço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, André. Até Tchau, mais. tchau. Até mais.